Bluetooth mode. Connect to the Bluetooth. Paz, Senhor. Eliane, a paz, Valmir. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Boa noite, Ronaldo. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Paz, Maria Helena. Seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não, 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 não. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia. Não existe nada Melhor. que está diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Foi criado
tem outro jeito, é só Jesus, aleluia. Quem pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Não existe amor maior. Uma das coisas que eu sempre falo, né? Quando eu tinha uma vizinha que ela chegou para mim e falou assim: o que vocês vão fazer no Natal na igreja? Eu falei assim: não, nós vamos dar presente para Jesus. Demos uma caixa de presentes, vamos dar vidas para Jesus. Ah, sabe por quê? Porque nós vamos num presídio dar comida, dar alimentação para as famílias, para tudo isso. Falei: poxa, vocês estão melhores do que a gente. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser, eu quero muito fazer isso. E ela falou: isso é que Deus nos move para fazer, o amor de Deus está aí. Aí eu falei assim: mas existe um outro amor, um maior amor. Não é só dar, não é só dar comida, não é só oferecer as coisas que as pessoas estão precisando na hora. A maior dádiva que Deus deu foi o Filho dele, que morreu na cruz por cada um de nós. Este é o maior amor do mundo. Que amor é este? Só Jesus, Filho de Deus, poderia salvar todo mundo. E nós estamos aqui para falar desse Jesus maravilhoso. Vocês querem conhecer Jesus? É assim que nós vamos conhecer Jesus, falando deles, falando desse maravilhoso Jesus para todas as pessoas que você conhece. Não tenham vergonha, aleluia. Vamos louvar mais a Deus, amém? Glória a Deus. Oh, aleluias. Vamos adorar esse Deus. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. É desse jeito. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Nem se merece. O amor se ganha,
graça nos recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em ti. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em ti. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e oh, glória! Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui dividindo esse espaço com esse povo abençoado que nos assiste, que tira o seu tempo para estar conosco, Pai. Eu quero abençoá-los, ó Pai. Quero louvar a Deus pela vida deles, para que eles possam também, Senhor Deus, cada vez mais se envolver com a Tua palavra, se envolver com o Espírito Santo de Deus, que eles possam, Senhor Deus, fazer como eu faço, compartilhar, como eu compartilhei o culto de domingo, compartilhei para muita gente, um culto abençoado. Nós temos que divulgar a palavra de Deus, Se estamos na nossa igreja, nós fizemos um voto para divulgar a palavra que é ministrada na nossa igreja. Então, vamos compartilhar, vamos entrar lá no grupo, no YouTube da igreja, vamos dar um clique, vamos abençoar a nossa comunhão, porque é assim que nós temos que fazer, Jesus chamou a gente para pregar o Evangelho, para divulgar o Evangelho em toda a criatura. Não tem A, B, C, D, não é qualquer um, é o alfabeto inteiro. Então,
eu glória a Deus pela vida de vocês, que eu abençoo cada um de vocês, né? Eu quero abrir, que vocês abram a Bíblia no João capítulo 8, versículo 23 em diante. Nós vamos ler alguns versículos. Hoje eu não compartilhei porque eu estou sozinho aqui, acabei que eu não deu para compartilhar, mas gostaria que muitos pudessem compartilhar. Principalmente as pessoas, né, que estão aí de frente para a igreja, que façam isso, amém? Se não souber, eu ensino. Versículo 23, João 8, 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava de Deus Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. No versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, vou repetir, disse, pois, Jesus, os que haviam crido nele, diz só para aqueles que creram: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no versículo 43, diz assim: qual a razão que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Senhor Deus, fala conosco, traz para nós, ó Pai, a tua palavra verdadeira, a essência do quando Jesus estava lá junto com seus discípulos, junto com esses fariseus que não estavam entendendo, não conseguiam enxergar por causa do bloqueio das suas mentes, por causa da visão em que eles tinham adaptado a sua mente, né, sobre os preconceitos, sobre a sua vida acima de todos, né, porque eles eram reconhecidamente os religiosos, os inteligentes, os capazes, os verdadeiros religiosos da época, Pai. Nos ensina, Pai, como aconteceu essa conversa e o que Jesus pode nos ensinar. Amém? Amados, como eu estava falando dessa música, quero conhecer Jesus. A gente às vezes quer conhecer Jesus só do lado bom, assim, tudo de Jesus é bom. Mas nós queremos conhecer só Jesus curando, libertando, salvando, fazendo todos os milagres. Mas disciplina ninguém quer. Quando Jesus fala que vós sois do diabo, você tem coragem de falar isso com uma pessoa? Vós sois do diabo.
Misericórdia, eu não tenho não. Vós sois, primeiro que eu não tenho a capacidade de Jesus, né, para poder dizer uma coisa dessa, que é vosso Pai e querer satisfazer os desejos. Então eu não tenho, né? Agora, o que Jesus traz aqui para nós o fundamento é a palavra de Deus. Se você não crê na palavra, ou se você tem dúvidas da palavra, ou se você, por exemplo, essa palavra tem todos esses livros aqui. Ah, pastor, eu não creio que tudo seja a palavra de Deus. Alguma coisa aqui eu não leio, porque eu não pratico isso. Eu não sei. Jesus disse que você tem que praticar a palavra, permanecer na minha palavra. Não é só a palavra de Jesus, porque Jesus veio cumprir a palavra. Ele veio cumprir a palavra. Ele falou que nem um tio ia tirar da lei, né? Mas o que eu quero colocar mais importante aqui para vocês é sobre o que eu estava falando do amor. O amor de Cristo supera todos, né? Eu falei até da minha vizinha, uma pessoa abençoada, uma pessoa maravilhosa, que morou aqui ao meu lado, uma pessoa sensacional, eu gostava muito dela, mas divergia na questão bíblica, né? Na questão religiosa, que ela era kardecista, né? Dizia que tinha Bíblia e tudo. E quando eu cheguei visitando o marido dela, que veio a falecer, eu preguei o evangelho para ele na cama, e ali ele foi salvo, e se não me engano eu batizei ele lá na cama. O que aconteceu? Quando ela viu, ela ficou irada, eu saí correndo, mas aí já estava feito, ele aceitou Jesus e estava na presença de Deus. Mas eu falei tanto de Jesus para ela. Ele começou a vir aqui nas reuniões que eu tinha aqui em casa, ele tocava teclado na igreja católica, aqueles teclados enormes, e ele era muito bom tecladista, e foi uma benção, né? Antes de falecer, ele veio aqui, já estava sendo minada a palavra de Deus, a palavra de Deus nunca volta vazia, e ali conseguiu. O que acontece? Aqui quando Jesus fala assim, ó, disse no versículo 30, ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aquele que não crê, não pode se estender, não pode se aprofundar muito, não tem como se aprofundar, não tem como entender esse amor de Deus que eu falei no princípio, que você pode vender tudo, como diz a música, vender tudo que você tem para dar aos pobres, isso não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é inspirado por Deus, é Deus, ele ganhou, você não ganha nada em troca, você não recebe a graça de Deus em troca, você recebe a graça de Deus de graça, você recebe o amor de Deus de graça, não precisa barganhar com Deus em nada, nada mesmo. Deus quer falar com você sobre isso, um aspecto que o Espírito Santo venha nos conduzir a sermos pessoas, irmãos, que viemos a praticar esse exemplo, praticar sim. Como assim, pastor? Né? Como eu vou abrir a Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 diz assim: eu vou ler do versículo 19, tá? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Primeira coisa, pronto para ouvir. Tem muita gente que não está pronta para ouvir, porque quando chega para ouvir a palavra, ele se distrai, ou então já diz assim, eu já ouvi essa palavra e já sei tudinho, já conheço tudo, já sei como é que vai ser. Ou então quero ouvir por emoção, ai meu Deus, que maravilha, aí sai dali da mesma forma que entrou, né? Então não tem que estar pronto para ouvir e pedir, Deus, fala comigo. É muito importante ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pronto para ouvir é algo fundamental na vida de cada um de nós. Diminuiu até a quantidade de pessoas que está. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir é tremendo, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, você sente ela entrar dentro de você e ela te questiona, ela te provoca. Ela faz com que você possa estar sendo confrontado com a palavra.
Aí que você tem que mudar. Quando ele botou aqui, prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém, queridos? Prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém, queridos? A internet parou aí só, Maria Helena? Parou aí ou parou em todos? Eliane, continua. Responde para mim. Alô, alô. A internet parou só na Maria Helena? Me responde, por favor, irmãos. Que eu abro outro canal. Aqui tem internet. Obrigado, Eliane. Então é só amém. Então é só na Maria Helena. Então vamos lá, pessoal. Presta bem atenção o que eu estou falando aqui. Tardio é pronto para ouvir, porque ouvir é fundamental para você aumentar a fé. E quando você ouve muito, você guarda pelo menos 10%, 30%. 10% você vai guardar. O bom é ouvir e falar. Falar mesmo. Eu, por exemplo, quando comecei a ler a Bíblia, olha só, presta atenção. Eu comecei a ler a Bíblia, eu lia no ônibus, eu ia trabalhar cedo e eu ia no ônibus. E a letrinha era pequenininha, mas eu enxergava bem naquela época. O que eu fazia? Eu lia alto. Não lia para todo mundo ouvir também, eu lia, chegava e lia, né? Sabeis que estas coisas, meus amados irmãos, não lia. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Eu falava baixinho para que eu ouça. Dá glória a Deus. Obrigado, Ronaldo. O que acontece? Tudo isso é importante para você. Sabe porque muita gente tem sono quando lê a Bíblia. E eu no ônibus, muita gente dormia no ônibus. E eu não conseguia dormir, porque quando eu falava, eu ouvia. Aleluia, glória a Deus. É fundamental que nós temos essa prática de falar, ler a Bíblia em voz alta, para você ouvir, porque ouvir é o principal de você guardar, né? Deuteronômio 28, aquele que guarda os meus mandamentos, as bênçãos te alcançarão. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai te alcançar, as coisas de Deus vão te alcançar, Deus vai te procurar, Deus vai fazer coisas com você. Oi, Juraci, Deus te abençoe, querido. As coisas vão atrás de você. Não vai ser uma coisa que você vai ficar buscando sempre. Ai, meu Deus, eu tenho que ir lá buscar minha bênção, eu tenho que ir lá buscar minha bênção. Não, meu irmão, você tem que ir lá ouvir a palavra de Deus. Que quando você ouve, você já é abençoado e Deus vai responder você. Olha só. Prontos para ouvir. Por isso que eu quero... Jesus falou assim, Jesus... O que Jesus falou? Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aqueles que não creram, ele chamou os que creram, tipo assim, ó. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero, Vem cá, separa, vai ali para o canto que eu vou falar alguma coisa para vocês, porque vocês vão entender porque vocês creram. Porque vocês creram, porque vocês ouviram. Amém, queridos? Dá glória a Deus. Obrigado, Maria Helena, aí. Então, as coisas de Deus, elas têm que estar começando. Para você crer, você precisa ouvir. Agora, se você sentar e ouvir, sai do culto. O que o pastor falou? Ele falou uma benção. Foi qual a palavra mesmo? O que foi mesmo? O que foi? Não, mas eu não estou entendendo. Não lembro, mas eu sei que ele falou. Foi uma benção. Foi uma benção. E é bom até você estudar. Eu não sei quando a pessoa consegue ficar sem estudar. Isso é uma coisa que eu fico... Eu tenho que estudar a palavra, mesmo com faculdade, com tudo, com estudos, com 20, 30 anos de evangelho, eu não tenho que estudar. Cada dia mais eu renovo a minha força e descubro coisas novas nesse tesouro. Isso aqui é um tesouro. Na China não tem isso. Na China é uma folhinha que cai do céu assim, cai do teto assim, que arrancam lá e tentam ver uma folhinha só. E nós aqui com fartura de Bíblia, a gente não quer ler a Bíblia. Continuando aqui. Prontos para ouvir. Tardio para falar. Sabe por quê? Tem gente que ouve e já está pronto para falar. Ai, Abraão,
Ele morreu na cruz, ele morreu lá, ele não matou o filho dele, mas ele foi lá, ele matou o filho dele, ele ia matar. Aquilo ali representa Jesus, e não sei o que, tal. Eu falei, então tá, mas tem muito mais coisa além disso que você não sabe. Tem muito mais conteúdo dentro daquela subida de Moriá, ao Monte Moriá. Tem detalhes ali profundos, em que Romanos capítulo 4, Paulo fala que ele não ganhou nada por obras. E outra coisa, você vai descobrir que ele estava segundo. Você sabe por que Abraão mudou o nome? Depois disso que ele teve filho. Ah, foi fértil? Não. Abraão significa ruá, Abraão. Esse letra A é o ruá de Deus. Oi, Edivaldo. Ruá de Deus. Ruá é o sopro de Deus. Deus soprou sobre ele, mudou a vida dele, ungiu, batizou com eles com o Espírito Santo. A partir dali ele começou a ser uma nova criatura, porque Deus reconheceu nele que ele creu. Ele creu. Quando você crê, aí Deus fala com você, e fala muito, porque sabe que você crê, você começa a entender, aí você começa a buscar mais. Agora, se você falar, aí você está atropelando o que você ouviu, ou está desfazendo o que você ouviu. Seja prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí ele já entra numa outra área, que eu vou esticar um pouquinho mais aqui, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Anota aí, pessoal. Efésios capítulo 4, peraí, 4, 25 eu acho, vamos ver, é isso mesmo, 25, 4, 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vírgula, não tem ponto aqui não, é vírgula, continua. Nem deis lugar ao diabo. Quando você se ira, você dá lugar ao diabo. Você dá uma brecha. Tem um livro do pastor Arlindo Mendes, tem na biblioteca. É Libertação à Cura Total. É um bonequinho que fica todo felizinho, de repente ele abre uma brecha e o diabo dá um toque nele, ele começa a titubear nas coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus são assim, a pressão é muito grande, a luta é muito grande, mas Deus tem algo novo para fazer você em toda a vida, todo dia. A palavra de Deus assim renova todo dia. Amém? Então, aqui estão alguns resultados da web. Opa! Então o que acontece, amados? Olha a outra coisa. Então, se você irar, não deixe o sol. O que eu falo? A ira tem que ser passageira. Você irou, irá, não é pecado. Mas deixar a ira continuar e se tornar uma amargura, uma dor, uma revolta, uma vingança, aí a coisa vira pecado, entendeu? Então, irai-vos e não pequeis. Como ele disse aqui, né? Tiago disse o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém, queridos? Então aí ele fala: portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada. A palavra de Deus, ela foi plantada, não, ela foi implantada. Como foi aqueles homens que creram lá em João, quando Jesus disse, ela implantou. Jesus pregou para eles e implantou a palavra nele. Aí Jesus foi falar mais coisas. Jesus não pode falar com pessoas que não creem. Aí a maldade implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Que poder tem essa palavra, né, amados?
quando ela é implantada, ela salva. Amém? Amém ou não amém? Aí no versículo 22, que é para mim o termo principal: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo e se esquece de como era a sua aparência. Amém, queridos? Deus está querendo dizer conosco claramente, falando claro com você, uma coisa que nós temos que buscar essa palavra, e ouvir essa palavra, né? E fazer desta palavra uma implantação dentro de nós, um órgão novo dentro de nós, uma coisa nova dentro de nós, porque ela é o princípio da salvação. Quem é a palavra? Em Apocalipse está escrito que a palavra é Jesus. O verbo que se fez carne lá no princípio é Jesus, do princípio ao fim. Jesus é a palavra. Aleluia. Por isso que você é salvo. Porque Jesus é a própria palavra e ele entra em você e não sai mais. Ele quer que você pratique isso. Glória a Deus, igreja. Amém? Deram para entender? Aí continua aqui. Disse depois Jesus: aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? A maior libertação que tem é a palavra. A gente confunde expulsão de demônio com libertação. Expulsão de demônio é você afasta o demônio. Você tem autoridade de ser expulso o demônio. Mas se você não ficar na vida dele, discipulando ele, os demônios voltam. É muito perigoso isso. Então nós temos que expulsar e implantar a palavra de Deus, como Jesus fez. Implantou como? Falando de Jesus, falando que ele era do Pai, falando que Jesus era do Pai. Não falou muita coisa, falou: eu sou do Pai, né? Eu vim do céu, eu não sou deste mundo. Quem é desse mundo aí? Você é desse mundo? Você ama mais o mundo do que a Jesus? Você gosta mais desse mundo do que a de Jesus? Né? Você que decide. Porque o mundo é muito gostoso, tem muito prazer, muita coisa maravilhosa, e você pode desfrutar do mundo. Mas não se esqueça que o maior amor foi Jesus que derramou sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Né? Aí eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. O que eles estavam pensando? Descendência de Abraão hierarquicamente, dentro de uma hierarquia. Filho de Abraão é Abraãozinho, é? Não. Filho de Abraão, não. Filho de peixinho é? Pode até pensar isso, mas aqui na Bíblia não tem isso não. Nós temos que estar disposto a crer em Jesus e não confiar na descendência, e não buscar a descendência. Deus quer falar com você claramente sobre isso, amados. Abraão era um homem de Deus. Eu estou aqui para falar sobre o pão e o vinho que ele recebeu lá de Melquisedeque, que ali instituiu o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que lá em Hebreus, você pode ler no capítulo 5, 6, 7, 8, você vai saber que esse sacerdócio é de Jesus. Teve muito sacerdócio da herança mosaica, mas o sacerdócio de Jesus, ele chegou até a mim e você. Lógico que existe uma linha de autoridade, que Deus instituiu, como Pedro foi o líder dos apóstolos, líder da igreja, e depois passou a Paulo e tantas outras mais. Tudo era coordenado por uma linha de... Mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque veio com Jesus. Por isso que quando Jesus falou assim: João Batista é o maior profeta que existiu até hoje, mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista, porque vem da linhagem sacerdotal e recebe o Espírito de Deus dentro de você. Amém, queridos? Glória a Deus.
É por isso que ele falou aquilo, né? João Batista foi o maior profeta do Antigo Testamento, mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Por quê? Porque recebeu a graça. João Batista não conheceu o Espírito Santo. João Batista conheceu, mas não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito. Ele batizava para o arrependimento. O nosso batismo não é o batismo de João Batista, nosso batismo é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a linhagem sacerdotal que vinda de Melquisedeque, para dar autoridade à igreja. Autoridade à igreja dentro da ordem também, dentro de uma ordem. Amém, queridos? Tudo isso tem uma ordem. Eu lembro de muitas coisas que eu já fui em outras igrejas. Quando eu chego numa outra igreja, eu respeito o pastor daquela igreja. E o pastor chega: pastor, o que o senhor quer que eu pregue? O que eu faço? O que eu não sei quanto tempo, papá. Não, eu vou pregar o que eu quero, o que eu sei. Não, eu tenho que receber. Olha ali, o que você autorizou, senão Deus não vai me usar, porque eu não estou debaixo da autoridade do líder daquela igreja. Então tem uma hierarquia que se segue, tem uma função. Senão a gente fica avulso, crente avulso, que nem Balaão, né? Que não tinha princípios, não tinha a palavra. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, amados, nós estamos aqui querendo encerrar. Amém? Então aqui eles responderam: nós fomos escravos de alguém, como dizes tu serei livre? Aí Jesus disse: em verdade eu digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ele falou qual é o pecado? Não. Qual é o pecado, amados? O pecado é desobedecer a Deus. Como assim desobedecer a Deus? Desobedecer a palavra de Deus. Adão pecou. Qual foi o pecado de Adão? Não, ele não quis comer a fruta lá. Não, ele desobedeceu a ordem de Deus, porque ele falou que não podia comer. E a ordem de Deus é a palavra de Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Aí, como ele desobedeceu a palavra de Deus, ele foi fadado a sair do paraíso. E o pecado entrou na toda a raça humana por causa disso. Passou de um para outro, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Por causa de um que pecou, passou para todos. Amém, queridos? Estou entendendo? Glória a Deus. Deus quer fazer com que nós conheçamos, praticamos, ouçamos a palavra de Deus. Se você recebe essa palavra no seu coração, eu tenho certeza que hoje, agora, aqui, coisas novas vão entrar no seu coração. As dúvidas que você tem. Eu vou contar um breve testemunho, eu vou parar por aqui, Eu sei que sou descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Isso também é importante. No versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar, porque a minha palavra não está em vós. Quando a palavra está em você, você nunca vai contra Jesus e nem contra o seu irmão. Você vai sempre apoiar. Você vai estar sempre uma pessoa doadora, uma pessoa que fala, que obedece, que não é questão de ser ficar, não, é uma questão de ordem, de respeito, de amor. Não estou dizendo que você vai ser um capacho da pessoa, estou dizendo isso. Amém, queridos? Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Aí depois ele diz aqui que o vosso pai é o diabo. Eu quero fechar aqui, que eu quero contar um breve palavra. Eu voltei sábado até domingo, eu queria tanto fazer a escola dominical, não sei que ia fazer a escola, e não fiz, porque eu passei mal. Falei até para os irmãos da escola dominical, é domingo de manhã, tá? E eu passei mal, passei muito mal, e voltei a ter febre. Voltei a ter febre, domingo o dia todo, domingo, segunda-feira, e hoje, tá? E as coisas ficaram, mas o que aconteceu? Eu senti uns sintomas diferentes, que eu já tenho 26 dias que a Covid acometeu em mim e o médico me liberou.
Aí eu falei, meu Deus, o que será isso? Eu não sei o que é isso. Mas já conheço as dores que eu sinto assim de longe. Porque talvez pode ter sido até por causa do enfraquecimento, por causa da Covid. Eu tive uma infecção urinária e a bactéria se manifestou. E quando eu fui ver o exame de urina, todos os antibióticos que eu tomava estão resistentes. Eu tenho que ir no hospital para poder tomar. Não queriam que eu me internasse, mas eu creio que Deus está comigo, está me ajudando a fazer com que eu tome as injeções, tome os antibióticos sem internação. Mas ainda estou muito debilitado. Isso aconteceu, mas eu fico pensando, eu não pergunto assim, Deus, por quê? Eu pergunto, para que Deus? Ou, se Deus permitiu, mas alguma coisa tem. Eu sempre falo que talvez o comandante do barco tem que sofrer algumas coisas e Deus, se quiser falar comigo, Ele vai falar. E com certeza Deus sabe de todas as coisas. Eu não estou aqui para murmurar, estou para glorificar a Deus e dizer que o diabo está debaixo do meu pé. Mas sou ser humano igual a todos vocês. E todos se cuidem, porque essa Covid é violenta. Mas, graças a Deus, eu tive, minha respiração está normal, está tudo normal. E essa questão da febre e mal-estar no corpo é que voltou novamente. Mesmo assim, eu estou me cuidando de todas as formas. Eu quero pedir oração por vocês, de vocês, tá? Estou estendendo isso para toda a igreja e gostaria de falar com vocês também que estão assistindo aí o culto. Amém, queridos? Mas estou bem. Vocês podem ver que eu estou pregando aqui que nem gente grande, Mas estou bem. E Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco. A luta vem, mas ela vai. Amém? Deus é fiel. Amém, queridos? Amém? Então, essa palavra aqui que nós lemos, Amanda, a importância dessa palavra é você ouvir e ter a palavra dentro de você. Uma palavra que chegou a mim dentro dessa situação que veio foi o Salmo 73. Depois vocês leem, não vou ler agora não. Não é um salmo nem de Davi, se não me engano é um salmo, vou ver aqui, o salmo não é de Davi não. É um salmo 73. É um salmo de Asaf, é um levita. Problema da prosperidade dos maus. Só que ele quase caiu, por causa que ele foi olhar para o lado errado, foi olhar para as pessoas que não são os publicanos, os pecadores, foi olhar para o lado errado. Poxa, como é que eles prosperam, como é que eles andam bem? Ele falou, poxa Deus, e nós aqui, a gente busca fazer o melhor e a gente não consegue nada. A gente passa uma luta tremenda, uma dificuldade tremenda, e eles vivem regozijando a gente vir. E quando você entra no templo do Senhor, no altar de Deus, vocês sabem que o chão deles é escorregadio. O nosso solo é forte. É forte. Amém. Recebo. Glória a Deus. Então é forte. Deus é fiel. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Mas prolongou um pouquinho, mas eu estou firme na rocha, continuando com o Senhor, na presença desse Deus maravilhoso, que eu amo tanto e que eu quero falar dele todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Eu Connect to the Bluetooth. quero botar um louvor para vocês. Amém, Jesus. Vou orar por vocês. Vamos orar a Deus. Coloque sua vida diante do Senhor. Deus é fiel, amados. Por mais que eu esteja passando por lutas, eu estou aqui para dizer que Jesus é fiel, Jesus é bom.
furacão me alcançou. Deus, eu não podia Podia imaginar, perdi meu chão, Olha como chora o meu coração. dessa vez. Não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Mas tu és a Deus que me vê no oculto. Tu és a Deus que me vê no segredo. Tu és a Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, coloco todas essas vidas que aqui estão me assistindo. Pai, Tu és um Deus do secreto que ouve a oração de cada um deles no secreto do quarto. Quando somos frágeis, quando estamos todos nossos abatidos ali, mas não destruídos. A gente pode estar muito abatido, mas o Senhor diz na sua palavra, abatido, mas nunca destruído e nunca desanimado. Porque o Senhor é que nos dá força, o Senhor que nos dá o ânimo, Pai. E é por isso, Pai, que eu unjo a cada carinha, cada rostinho desse que eu vejo aqui, Pai, para que o Teu fogo do Teu Espírito venha sobre cada um deles. Em nome de Jesus, sopra sobre cada um deles, ó Pai, e tira, Senhor Deus, tudo aquilo que impede que a Tua glória se manifeste, que a Tua palavra se manifeste e seja implantada no coração deles, para que eles não se desesperem, para que eles não se entrem em situações, ó Pai, onde, Pai, as coisas vão ficar piores, ó Pai. Temos que confiar no Senhor, como Tu fizeste com Jó, como Tu fizeste com José, como Tu fizeste Paulo quando apedrejaram e deram ele por morto. No mundo teremos aflições, mas só passa por essas aflições e quando nós cremos, para suportar os dias maus, porque Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores, Deus tem unção para te dar, Deus tem ministérios para te dar, Deus quer usar você, quer usar a mim, quer usar cada um de nós, principalmente nesses tempos agora, onde a ameaça é grande, onde não sabemos em que parte do Apocalipse nós estamos, está sendo pregado Apocalipse a tantas pessoas. Senhor, capacita cada um deles, ó Pai, e que a glória do Senhor, a glória de Deus, como Isaías 66, coloca sobre cada um deles, tira todo medo, todo receio, Senhor, porque eu sou um exemplo aqui, Pai, que eu procuro dar testemunho, que muitas coisas já passei, mas continuo aqui, Pai. E o dia que o Senhor levar, vai estar bem levado, porque o viver para mim é Cristo, morrer é lucro, porque é estar contigo, Senhor. Mas eu quero ficar para trabalhar para a Tua obra, como disse Paulo, eu quero ficar, porque eu quero muito fazer muitas coisas ainda. E eu sei, Pai, que Tu tens ainda coisas maravilhosas para fazer, para a igreja implantar e salvar muitas vidas. E eu profetizo, Pai, desse povo que está aí, verdadeiros discipuladores, verdadeiras pessoas, ó Pai, que vão se incomodar, Senhor Deus, de ver uma pessoa que não é cristã passar perto e não ser, ó Pai, tocado pelo Teu poder. Pai, unge cada um deles, ó Pai, eu te peço, eu te bato na porta, em nome de Jesus, Pai. Também se tem alguém passando luta, dificuldade, talvez não queira falar aqui,
Eu repreendo o mal, Pai. Se eu posso repreender, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há alguma coisa que eles podem fazer, Pai, abre os olhos dele, abre o coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Profetizo também, Senhor Deus. A cura, Jesus. A cura, Senhor Deus, do coração. A cura, Senhor Deus, desses exames que dão positivo, que desestabiliza as pessoas, Pai. Pai, abençoa os teus filhos, fortalece. Tu sabes, ó Pai, como tem pessoas precisando de Ti, da Tua unção. Mas só estando no Teu barco, Senhor, é que a tempestade vai passar. Em nome de Jesus. Jesus te abençoe, meu amado, minha amada. Louvo a Deus por você. Continue orando por mim. A oração de vocês pode muitos os seus efeitos, né? A oração do justo pode muitos os seus efeitos. Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vou em paz. E que o Senhor vos abençoe. Deus abençoe vocês. Juraci, Deus está te chamando. Deus é fiel. Vamos lá. Deus é bom, Deus é fiel. Fiquem na paz de Jesus. Obrigado, Janaína. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Aleluia, Ronaldo. Tamo junto. Valmir, vou ligar para você, hein? Em nome de Jesus. Vamos lá. A paz do Senhor para todos. Tá, amados? Vou desligar. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Under the sleep mode, released by pressing keys. Fabiana, Deus te abençoe. Cleide. Keys. Amém. Todos vocês que estão aí me ouvindo, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Amém, queridos.